Seja convosco mais uma vez aqui. Nós estamos juntos para estudarmos junto. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre uso, costume, sobre doutrina, mas não é para mudar nada, não é para mudar aquilo que existe. Não. Hoje a gente vai estar falando sobre o uso e o costume santifica o homem. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Então a gente vai aqui para o nosso estudo. A doutrina e o costume santifica o homem. Essa é a estudo de hoje. É uma continuação do que a gente já tem aí. Já temos 3 vídeos aí. Então nós temos aqui a continuação deste estudo. Não é para causar polêmica de forma nenhuma, não é para debater, não é para ir contra nada disso. Isso que eu estou falando, isso que eu estou estudando, eu estou apenas conscientizando a diferença entre uma coisa e outra. Entendeu? Se a doutrina e o costume muda o ser humano, é o que nós vamos ver exatamente neste estudo aqui. Olha, a doutrina santifica, o costume não santifica. A doutrina santifica, o costume não santifica. Isso não é verdade. A doutrina santifica o homem. Porque a doutrina, ela vem, normalmente, estamos falando de doutrina bíblica. Porque tem muitas doutrinas, existem doutrinas e doutrinadores. A doutrina vai depender de quem criou ela, dos legisladores que criou a doutrina. E vai depender do doutrinador que doutrinou essa doutrina errada. Se a doutrina é bíblica e ela vem pautada dentro da Bíblia, essa doutrina santifica o homem, sim. O costume também acaba santificando o homem, porque o costume ou ele vira vício, trazer prejuízo, ou ele vira virtude e ele acaba santificando o homem, sim. Porque o uso e costume ele vai mudar, o uso ele vai mudar a vida do homem. Porque se você não acostuma a guardar os mandamentos, se você não usa, não se acostuma a guardar os mandamentos, então a doutrina não vai resolver para você, tá bom? Para nós, claro. A doutrina bíblica santifica o crente mediante a palavra de Deus. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. O ensino da palavra de Deus, ou seja, das doutrinas bíblicas, é um dos meios que Deus usa para levar o crente a uma vida reta. Então, vamos entender. O ensino da palavra de Deus, que é a doutrina da palavra de Deus, ou seja, das doutrinas bíblicas, é um dos meios que Deus usa para levar o crente ou o cristão a uma vida reta. Então, através da doutrina,
você usando ela, você usando guardar a doutrina, você pode ter uma vida reta diante de Deus e dos homens, né? Assim como escreveu o salmista, como purificará o jovem o seu caminho? Está no Salmo 119, 9. Observando-o conforme a tua palavra. Então, observando a palavra de Deus, a gente pode ter uma vida reta. Quando, eu acho que foi Timóteo, Paulo escrevendo aos Timóteo, ele diz que nós temos que apresentar-nos diante de Deus, não dos homens, sem ter do que se envergonhar. Apresentar-se diante de Deus sem ter-se do que se envergonhar. Isso também nós temos que apresentar, depois de apresentar diante de Deus, nós temos que apresentar diante do homem, sem ter do que se envergonhar. Então, muitas vezes, nós possamos até usar alguma coisa, quando se trata de uso e costume. Mas quando a gente começa a se envergonhar, eu até estava conversando com o irmão sobre o fato de que quando uma pessoa ela chega na igreja, ela chega, vamos dizer assim, de brinco, chega de pince, tatuagem, ela chega de várias formas na igreja. Vem como está, mas não permaneça como está. Mas a primeiro modo é coisa errada, né? Às vezes alguém chega e fala, você tem que tirar aí, não pode. Se você deixar uma pessoa, ela chegou desse jeito na igreja, você percebe que aos poucos ela vai olhando e vai se envergonhando, que ela está vendo que ela está diferente das demais. Como ela está diferente das outras pessoas, ela vai notar que ela precisa de mudança. Aí, o que ela faz? Ela vai tirar aqueles adereços, exceto tatuagem, né? Tatuagem não tem como. Mas vai tirar aqueles adereços, vai colocar outros tipos de vestimentas para poder acompanhar o grupo, acompanhar a comunidade no qual ela faz parte, ela está fazendo parte. Não é assim que funciona? Com toda certeza é. Então, o caminho, quando o jovem observa o caminho do Senhor, né? Observa a lei do Senhor, pela palavra, o jovem muda também. Todas as pessoas mudam observando, meditando na palavra e observando, admirando outras pessoas. John Harry, nome difícil, Joel Werther, disse: você não pode abandonar os grandes temas doutrinários e ainda assim produzir grandes santos. Não tem como. Não tem como você abandonar as doutrinas, não tem como abandonar e dizer que é santo, é perfeito, é isso, aquilo. É claro que tem costume que aprisiona, tem costume que se avaliarmos direitinho, não há necessidade de a pessoa observar. Mas normalmente chega uma pessoa, vamos dizer assim, numa comunidade que os homens não têm barba, tudo com a barba rapada. Aí ele chega barbudo, tal. Ele percebe que ele está diferente dos outros. Vai chegar uma hora que ele vai rapar a barba dele. Ele vai se sentir incomodado e vai rapar a barba dele. Há necessidade dele fazer isso? Pela Bíblia? Não.
Mas, para que ele continue se igualando aos demais, ele precisa fazer isso. Há uma necessidade dele fazer para se igualar, para se conformar com os demais da comunidade. Da mesma forma, se uma pessoa chega numa igreja que todo mundo é barbudo e ele não, ele vai acabar de repente começar a deixar crescer a barba. É chato, dá uma coceira, nada. Mas ele vai deixar a barba crescer também para se parecer. Eu fui numa comunidade judaica, a maioria era tudo barbudo. Estou falando de barba, estou falando de uso e costume. Mas isso faz parte da comunidade em que vive, é cultural isso aí. Deus está se importando se você está barbudo, se você é barbudo, se você é sem barba? Deus está se importando com isso? Não, Deus não está se importando com isso. Mas isso também não vai se tornar uma pessoa mais santa. Não é porque você vai usar paletó, gravata, não é porque você vai se vestir de assim ou de assado, é que vai mudar o seu caráter, que vai mudar a sua vida com Deus. A santificação, ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Então não adianta, meu amado irmão pastor e doutrinador, tutor, você querer mudar alguém. Não adianta você mudar ninguém. A pessoa por si só, ela muda. Ela se conscientiza que está diferente das outras pessoas e muda. Mas isso, afirmo, a doutrina santifica, porque está guardando uma doutrina, está tendo um bom costume, mas ao mesmo tempo que santifica, demoniza. Então tem que saber que costume é que você está usando, que doutrina é que você está guardando, que você está observando. O propósito que está por trás de toda a doutrina é garantir a ação moral. Né? Por isso, é bom lembrar que a doutrina bíblica produz naturalmente bons costumes. Bons costumes. Quando a Bíblia fala não devais nada a ninguém a não ser o amor, aí começa a entrar o bom caráter. Uma pessoa que observa a palavra de Deus, ela não é caloteira. Ela não pega emprestado e não devolve depois, ou devolve com falta. A Bíblia diz que tem que ser com medida recalcada e sacudida. Ser justo, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Agora, quer se ser santificado, quer se santificar, chegar a ser santo, Deus disse assim: sede santo como eu sou santo. É interessante que nós sejamos santos. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se acostumamos a observar a doutrina, criamos bons costumes para se portar no dia a dia. Então, o costume, ele é criado, a gente adquire o bom costume guardando a doutrina, observando a doutrina. A gente adquire o bom costume. E se a doutrina for errada, você não vai adquirir bom costume, vai adquirir mau costume. Hoje nós temos aí, por exemplo, a doutrinação dentro do sistema. Tem uma doutrinação dentro do sistema e essa doutrinação, ela vem mudando a cabeça das pessoas, a ponto da gente até dizer que nós estamos numa total
inversão de valores. Entenderam? Então, o costume não pode santificar. O costume até pode santificar. Vale lembrar que a aparência é apenas rótulo. A aparência é apenas rótulo. Não adianta você ir lá no mercado comprar um produto e você lê lá no rótulo: isso aqui é de primeira qualidade. Você chega na sua casa, não é aquilo que você leu no rótulo. Então, muitas pessoas hoje, elas têm rótulo. Eu sou, eu faço, eu não sei o quê. Se veste com aquele paletó e gravata, borboletinha e coisa pendurada no bolso, coisa pendurada naquela imundícia de gravata. Mulher põe aquele vestidão arrastando pro chão, muitas vezes até faltando em cima. Se acha. Eu sou a melhor do que todo mundo. Se acha. Mas lá dentro tá um oco furado. Entendeu? Então a doutrina santifica? Santifica. Desde que a doutrina seja bíblica. Desde que a doutrina seja boa. O costume santifica? Se o costume for de guardar a doutrina boa, santifica. Tá? Como alguém disse assim, viu? Eu admiro minha mãe. Nunca chega atrasado. Ela falou nem adiantado também. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa palavra tem que valer ouro. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O bom costume, ele é observado. O bom costume, ele vale ouro. As pessoas observam a pessoa que tem bom costume. Agora, aquelas pessoas que são relaxadas, têm mau costume, essas pessoas, com toda certeza, não são santos, não. Tá? Está em falta. Aqui, o costume não pode santificar. Mas temos que tomar cuidado para que não seja apenas aparência. Porque só o costume de pintar a casa por fora, só o costume de cuidar da casa por fora, lá dentro pode estar uma imundícia, né? Quem acredita na santificação por meio dos costumes, normalmente é um escravo do legalismo. Então, vamos entender isso aqui. Quem acredita na santificação por meio dos costumes, normalmente é um escravo do legalismo. Então, tem pessoa que o que acontece? Se veste para se aparecer, usam as coisas para se aparecer, usam as palavras para se aparecer. E essas pessoas, ela tem aparência de santo, mas não é. Porque Deus sonda o coração. Deus sonda lá dentro. No caso aí sim, os costumes não é para santificar, mas uma prova que o mesmo já é santificado. Aí sim, quando uma pessoa tem o bom costume, quando uma pessoa pratica as boas coisas, é porque ela é bem educada, ela está obedecendo a doutrina e com certeza é santificada, né? Então vamos ver o que está aqui em Provérbio 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O que é isso? A pessoa pode ser alegre por fora, mas se ela vai ver, as pessoas vão ver nos olhos dela que ela está fingindo, é um sorriso falso, é uma alegria falsa, muitas vezes a pessoa usa maquiagem
para poder encobrir o que tem lá dentro. Então, a verdadeira mesmo purificação, santificação, ela começa de dentro para fora. Então, o coração alegre, ele vai deixar o rosto também muito mais bonito, muito melhor, né? Mas se a pessoa tem lá o coração, né, cheio de mágoa, cheio de rancor, isso daí vai transparecer no rosto da pessoa. Então logo percebemos que a verdadeira mudança acontece de dentro para fora e não ao contrário, não de fora para dentro. Quantas pessoas você vê pintar a casa por fora e largar a casa tudo feia por dentro? Primeiro tem que fazer por dentro, depois por fora. O pastor Antônio Gilberto escreveu a respeito dos erros em relação à santificação e citou o engano de associar a exterioridade, o exterior, com a santidade. Não adianta a pessoa querer ser santo, ela tem que ser santo. Usos, práticas e costumes, esses últimos, no caso costumes e práticas, quando bom, deve ser o efeito da santificação. Porque uma pessoa é santa, ela vai transparecer através dos seus atos e não a causa dela. Porque, na verdade, o costume, o traje, que até as boas palavras que usamos, ela não santifica ninguém. Pelo contrário, uma pessoa santa usam isso porque ela é santa. Então, como ele escreveu aqui, ó, a santificação não é a causa da santidade. Ou seja, uma pessoa com pele saudável é porque ela tem saúde no seu interior, né? Acho que deu para entender? Vamos repetir. A santificação é uso, prática e costume, esses últimos, quando bom, deve ser o efeito da santificação. Deve ser o resultado da santificação de uma pessoa que já se santificou através da doutrina. Não é porque a pessoa tem bom costume que ela se torna santa pelo bom costume que ela tem. Pelo contrário, ela tem bom costume porque ela é santa. Uma casa deve ser feita o acabamento por dentro e depois por fora. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, conforme nós já falamos. É bem relevante o que escreveu o pastor Ciro Ziboldin no prefácio do livro Verdade Pentecostais. Observar não significa possuir uma falsa santidade, fazendo dos usos e costumes uma causa e não um efeito. Como pode ser, ao longo dessa obra, a observância da sã doutrina levar-nos a ter santidade interna e externa, o que implica vida santa a partir do Espírito? Então, para a pessoa se santificar, o Espírito de Deus, o Espírito da santificação, tem que vir morar dentro dela. O Espírito da pureza, o Espírito da santidade, da lealdade, o Espírito da justiça tem que estar morando dentro da pessoa. Uma vez que a pessoa tem tudo isso dentro dela, como está em 1 Tessalonicenses 5:3, e o próprio Deus da paz vos santifique. É o Espírito do bem, é o Espírito Santo de Deus que vem fazer a mudança na pessoa de dentro para fora e não de fora para dentro.
Então, o próprio Deus vos santifique completamente, e o vosso espírito, a alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Notou que é muito mais profundo do que imaginamos? Muito mais profundo. Então, manutenção do bom costume. Estes, pois, não deve gerar doutrina. Ter santidade interna e externa, o que implica vida santa a partir do Espírito e manutenção dos bons costumes. Estes, pois, não devem gerar doutrinas, os bons costumes, né? Doutrina, bom costume, como vem acontecendo em algumas igrejas, não legitimamente avivadas, para prejuízo dos seus membros. Então tem coisa, meu amado, que são invenção de homem. Tem coisa que não traz, entre o homem e Deus não traz santidade. Deus quer que o homem anda modestamente, a mulher anda modestamente, que nós usamos as coisas e não deixamos as coisas nos usar. É muito relativo essas coisas, né? É muito importante quando nós observamos as coisas e nós vemos que nós temos que se purificar de dentro para fora, ser feliz, se sentir bem, mas não ser escravo de ninguém. Então, nós vemos então neste vídeo que a doutrina santifica o homem. O costume até que não, porque o costume já vem de uma pessoa santa. Uma pessoa que é bem doutrinada, que recebe boas doutrinas, ele tem bom caráter. E uma vez tendo bom caráter, essa pessoa produz bons costumes. Ela transparece os bons costumes, né? Então, no próximo vídeo ou no próximo estudo, nós vamos falar como deve cuidar da beleza externa para que para que as pessoas possam ver que você é uma pessoa santa. Então, vamos ver no próximo vídeo. Que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo cada dia para que nós trabalhamos para ter bons costumes através daquilo que nós já temos dentro de nós, para que se reflita para fora de nós, né? Venha transparecer, que nós sejamos a luz do mundo, que nós possamos ser alguém que consiga, né, mostrar para o mundo que nós somos aquilo que somos, mas principalmente apresentar-se diante de Deus sem ter do que se envergonhar. Valeu, meu irmão, deixa seu joinha, se você não se inscreveu ainda, faça isso agora, e já acione também o sininho para não perder o próximo vídeo. Que Deus abençoe e até breve, se assim o Senhor permitir.